Ainda falando sobre economia, o Fundo Monetário Internacional revisou para cima a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa subiu de 1,7% para 2,8%. A Confederação Nacional da Indústria fez o mesmo. A projeção da CNI para o PIB do país saiu de 1,4% para 3,1%. Professor Ricardo Caldas, boa noite, bem-vindo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa onda de otimismo da nossa economia. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, o mercado esse ano ele começou muito de lado, né, como se diz, né? Ele começou um pouco pessimista e havia uma onda aí de economistas que estavam prevendo uma recessão para 2022, como, aliás, fizeram também em 2021. Erraram novamente. Então, esse ano acabou saindo melhor do que o esperado e, na medida que foram sendo divulgados dados sobre geração de emprego, sobre o crescimento do PIB, que foi 1,2% no segundo trimestre, com mais de 2% de crescimento no primeiro semestre e a geração de empregos que ultrapassou 1,5 milhão de empregos no primeiro semestre acabou fazendo com que o mercado tivesse que realmente rever as suas projeções que não estavam batendo com os dados reais, os dados da economia real. E assim foi. O próprio Boletim Focus que a gente tem acompanhado aqui começou o ano com 0,5% expectativa de crescimento, foi aumentando ao longo do tempo para 1,5%, 2%, e agora eles estão em 2,7%, que é a mesma expectativa do Ministério da Economia. Ou seja, houve uma convergência do mercado nacional, dos agentes, dos analistas de mercado, de finanças, que respondem à pesquisa do Banco Central via Boletim Focus, com os líderes, né, com o ministro e com toda a equipe econômica do Ministério da Economia, que então, no Boletim Macro Fiscal, projetou o crescimento de 2,7%. Então, veja que não há mais diferença entre a expectativa do mercado e a do governo. Agora, a diferença é das organizações internacionais, como a FMI, que está com uma projeção, inclusive, mais otimista do que o próprio governo e o mercado, e a Confederação Nacional da Indústria, que aumentou para esse número que ninguém tinha usado ainda, ninguém teve a coragem de propor, mas a Confederação da Indústria propôs no seu último relatório, de que o crescimento da economia esse ano poderia chegar a mais de 3%, 3,1%. Lembrando que a indústria é um carro muito importante para a nossa economia, né? Exatamente. Mas, em 2022, muito bem lembrado, Catiúcia, mas em 2022, quem realmente puxou o crescimento foi o setor de serviços. A indústria sempre fala desse aqui, né? Exatamente. Mas isso acabou contagiando o otimismo o crescimento do setor de serviços, acabou contagiando a indústria, e embora ela tenha crescido num nível inferior ao de serviços, ela acaba chegando à seguinte conclusão: se o setor de serviços está crescendo tanto, em algum momento eu vou crescer também, porque serviços como turismo e outros tipos de serviços, eles acabam precisando de algum componente real, seja agrícola, seja uma mercadoria industrial. Então, ele falou, vamos pegar uma onda nesse crescimento. E se o setor de serviços crescer no crescimento quase 8%, a indústria vai crescer também. Então, eles estão com essa expectativa positiva para esse ano. Professor, até anotei aqui, o crescimento previsto para os Estados Unidos é de 1,6%, Alemanha 1,5%, França 2,5%, Japão 1,7%. Estou falando de economias, né, avançadas. E o Brasil, por exemplo, com 2,8% no FMI. Por que a gente está assim na dianteira quando se compara com essas grandes economias? Bom, essa é uma questão muito interessante. Esses países que você citou, de um modo geral, eles têm taxas de juros menores que a nossa. A nossa taxa de juros, tradicionalmente, é mais alta. Uma exceção foi, claro, durante a Covid, né? No ano passado, elas estavam muito baixas. Só que o que acontece? No caso do Brasil, especificamente, o governo adotou uma série de políticas de balanceamento, né, de contrapeso para evitar que o país entrasse numa recessão, como foi o caso de 2020. E acabou que essas medidas realmente tiveram um impacto muito forte sobre a economia, né, como o Auxílio Brasil, que custa em torno de 70 bilhões de reais, e acabou que elas tiveram um resultado melhor que em muitos países. Que bom. Boa notícia para a gente. Obrigada, professor. Até amanhã. Eu agradeço. Até amanhã. Boa noite.